Chegou a hora de dar prioridade a temas essenciais: educação, sociedade, capacitação profissional, psicologia e neurociência. O psicólogo e neurocientista Dr. Alan Christie e a TV Ondas Play convidam você a participar do programa Portal Educativo. Fala aí, gente boa, aqui da TV Ondas Play, eu sou Alan Christie, estamos começando mais um Portal Educativo. Hoje falando de depressão. Como sair da depressão? É possível viver sem ela? Como superá-la? Nós sabemos que todos nós, nas nossas vidas comuns, cotidianas, independente das nossas cores de pele, classe social, pensamento ideológico, filosófico, etnia, lugar da onde a gente veio, lugar onde a gente vive, todos nós passamos por dificuldades na vida. Aqueles momentos difíceis que a gente encontra algumas pedras no caminho, que a gente passa por provações, por desafios, muitos momentos de perdas, quando a gente tem que se separar de alguém, de alguma coisa que a gente gosta, quando a gente perde algum amor, ou quando algum amor não dá certo, quando a gente passa por situações de decepção, e isso acontece em vários momentos da nossa vida. Quem aqui já não se decepcionou com alguém, ou com um grupo de pessoas, ou até com algum segmento que você seguia, que você tinha ali a sua crença, a sua dedicação? Quantos de nós passou nessa vida por momentos em que a gente acabou tendo aquelas feridas emocionais, né, situações que nos feriram profundamente dentro do nosso coração, momentos que a gente passou por ofensas, momentos em que a gente vivenciou impunidade, pessoas que nos fizeram mal ou que fizeram mal a outras pessoas que a gente amava, e a gente viu aquele cenário de impunidade que é muito comum na sociedade que a gente vive, a impunidade. Quantas vezes nós passamos por momentos de revolta, quando a gente não aceita alguma coisa, quando a gente não suporta alguma coisa, quando a gente acha que alguma coisa deveria ou poderia ser diferente e a gente não consegue fazer muita coisa. E aí a gente se sente até impotente diante daquilo que a gente não pode mudar, diante de algo muito grandioso que nos acontece, e a gente se sente muito pequeno, não conseguindo muitas vezes suportar aquilo. Quantas vezes a gente tem que lidar com a frieza do ser humano? Aquele que deveria ser o nosso próximo, aquele que deveria nos fornecer apoio, aquele que deveria ser solidário a nós. Mas muitas vezes recebemos desse sujeito apenas a frieza, a indiferença. Muitas das vezes essas pessoas nos ignoram, passam por nós como se nada fôssemos. Não respeitam nem a nossa condição de seres humanos. E isso muitas vezes nos leva a um estado de solidão. Nos sentimos sozinhos, desamparados, sem chão. Gente, sabe quando você sente aquela sensação de que o chão desapareceu diante de você? Você está num abismo. E aí é preciso recomeçar, você tem que se deparar ali com um recomeço forçado que você não gostaria. E aí você erra uma vez, você erra duas, três. Muitas das vezes você não consegue fazer diferente, você tenta, você luta, mas aquilo se repete, aquele erro se repete, aquilo tudo dá errado de novo. E aí você se arrepende de algumas coisas que você fez. Quantos de nós passou por situações na vida em que fomos acometidos por um arrependimento muito grande? Algo que a gente não gostaria de ter feito, não gostaria de ter passado, não gostaria de ter vivenciado. Quantas besteiras nós fazemos, gente, ao longo da vida,
Coisas que depois de um tempo você fala, meu Deus, como eu pude fazer isso, como eu pude agir dessa forma, como eu pude ser assim por tanto tempo. E aí é muito comum a gente se destruir, a gente se prejudicar, a gente se crucificar, a gente se autoagredir por conta disso. Quantas vezes também nos sentimos injustiçados. Estamos diante de situações em que nos acusam, ou que a gente passa por alguma coisa que a gente não é, que as pessoas falam que a gente fez coisas que a gente não fez. Injustiças. Quantas situações de injustiças. Quantas vezes também somos enganados. Pessoas que aproveitam a nossa bondade, a nossa disponibilidade, o nosso amor, o nosso carinho, a nossa disposição em ajudar o outro, e somos enganados. Olha aí a quantidade de golpes que são aplicados nas pessoas diariamente, ainda mais hoje com essa questão da internet, que a todo momento você acaba ficando ali muito exposto, né? As coisas chegam para você com mais facilidade, as pessoas têm acesso aos seus dados. E muitas das vezes acreditamos, porque ficamos compadecidos com alguém, porque é uma situação que nos deixa ali vulnerável. Quantos traumas nós passamos nessa vida, mas desde que a gente nasce, desde que a gente se entende por gente, a gente vivencia traumas, né? Coisas que são rasgos emocionais na nossa vida, situações em que a gente tem dificuldade de superar, somos colocados à prova como sujeitos, como cidadãos. Esses traumas, às vezes, eles permanecem, eles não se curam com tanta facilidade. Olha aí quanta coisa a gente passa na vida. Mas também passamos coisas boas, também vivenciamos coisas muito positivas. Só que quando essas coisas ruins que eu falei, elas vão se acumulando e a gente, por diversos motivos, não consegue digeri-las, não consegue ultrapassá-las, não consegue ter a capacidade, a resiliência de superá-las. Isso vai se tornando um lixo tóxico dentro de nós e gerando uma série de consequências, uma série de acúmulos dentro da gente. E esse lixo tóxico vai gerando uma toxicidade interna que vai tomando a nossa mente, vai tomando o nosso sentimento, o nosso imaginário, o nosso comportamento. E isso pode resultar numa coisa chamada depressão. A depressão é um quadro patológico, uma doença grave e que hoje está aí instanciada na sociedade, dissipada entre os sujeitos contemporâneos, que com tanta dificuldade de lidar com tantos traumas, com tantas demandas, com tantas decepções, com tantas frustrações, acabam desenvolvendo este quadro. Mas ora, o que é a depressão? Como reconhecê-la? Quais os seus sintomas? Como tratá-la? Como superá-la? Como sair desse quadro tão grave, desse fosso chamado depressão? Nós vamos explicar o que é a depressão, como reconhecê-la, todos os seus sintomas, pelo menos os principais, aqueles que mais afetam o ser humano, e vamos traçar aqui um caminho de superação. Assim que a gente voltar do nosso intervalo. Gente, é só beber uma aguinha e a gente volta aqui no nosso portal educativo falando sobre depressão.
Quem diria, hein, que você, ao começar a vender espetinhos, iria chegar onde chegou, hein, Robinho? Agora, a carne de sol do Robinho está consagrada. E o casal convida você a conhecer e se deliciar com pratos irresistíveis. Galinha caipira, baião de dois, a picanha especial e, claro, o xodó da casa, a melhor carne de sol da região dos lagos. Venha para este ambiente familiar, um pedacinho de esperança na Paraíba, em Maricá. Rua Álvares de Castro, 1697, Araçatiba, Maricá, Rio de Janeiro, Praça Tiradentes. WhatsApp 21 99725 7780. Venha para a carne de sol do Robinho, onde a sobremesa é o mais belo pôr do sol do Rio de Janeiro. De volta aqui no nosso portal educativo, hoje falando de depressão. Essa doença grave que atinge tantas pessoas no mundo. Vamos falar um pouco sobre os números, mas eu quero primeiro que você entenda o que é a depressão. Não dá para falar de depressão sem explicar a diferença entre tristeza e depressão. Muita gente confunde. Às vezes tem uma tristeza específica, às vezes está passando por uma situação mais pontual e fica até preocupado de já estar apresentando um quadro depressivo. Mas não é bem assim. A gente tem que saber diferenciar, porque a tristeza, gente, é um sentimento comum do ser humano quando ele vivencia alguma situação dolorosa na vida, alguma coisa que mexe com a gente, que tira a gente do eixo, né? Que dá uma desestabilizada. Muitas das vezes até processos de perda, quando a gente perde alguém muito próximo, né? Ou quando a gente se frustra com alguma coisa que não deu certo, é natural que você sinta uma tristeza, às vezes até que dure alguns dias, ou até algumas semanas, mas ela é uma tristeza mais natural, não tem aquela intensidade violenta como tem na depressão, na melancolia e em alguns outros quadros psicológicos mais graves. Então a depressão, ela já é algo diferente disso, tá? Ela é um quadro patológico mental que envolve processos neuropsíquicos, porque o cérebro ele vai ter uma série de processos internos por conta da depressão. Envolve também processos bioquímicos, porque vai envolver aí neurotransmissores, hormônios, né, alterações físicas, fisiológicas no nosso corpo. Também envolve processos emocionais e comportamentais, porque vai mexer com a nossa emoção, com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos e com os nossos comportamentos. A gente vai ter uma série de reações a essa doença, esse quadro chamado depressão. A depressão ela tem como base sintomática a tristeza e a angústia. Tá? Mas não é uma tristeza qualquer, como a gente falou agora há pouco, uma tristeza comum. É uma tristeza que tem uma intensidade maior do que a tristeza comum, cotidiana, no dia a dia. Ela não vai embora, ela persiste. É uma tristeza persistente. Ela vai permanecer no sujeito, alguns falam em 15 dias, isso é muito relativo. Eu não gosto de estipular prazos, porque isso varia de pessoa a pessoa, de situação para situação. Ah, passou de 2 semanas é depressão. Não é bem assim, né? Isso é mais um critério diagnóstico, mas na verdade não se aplica de forma igual para todo mundo. Mas se ela persistir, se a tristeza não for embora, se ela for tomando os seus dias, se ela for tomando os seus pensamentos, se ela for tomando o seu cotidiano, o seu trabalho e por aí vai, você já tem que ficar alerta, porque já não é mais uma tristeza normal, comum. Essa tristeza também ela é mais profunda, né? Ela atinge mais, ela aperta mais o peito, ela vai mais profundo na sua mente, ela te domina mais, né? Não é uma piscininha rasa, né? E nem uma piscina olímpica, não. A tristeza da depressão é quase uma profundidade de oceano e algumas vezes chega lá na zona abissal. Então, essa tristeza ela tem um
corpo diferente, ela se manifesta de uma forma diferente. Assim como a angústia. A angústia, você também sente angústia de vez em quando, né? Não consegue falar com alguém e tal, né? Alguém não dá notícia, você tem aquele apertozinho no peito. Mas a angústia da depressão é aquela pressão no coração, é aquele vazio interno, é aquilo que não sai de você, né? Que permanece ali, que você não consegue dar conta, você não consegue preencher. Então, a tristeza e a angústia da depressão, elas são diferentes, elas são persistentes, elas são profundas, né? Elas trazem também outros sintomas que comprometem a qualidade de vida do sujeito, o bem-estar, vai influenciar no contexto social, no contexto laborativo, de trabalho e também no contexto familiar e relacional. Então a depressão ela vai impactar nisso tudo, no seu trabalho, nos seus relacionamentos afetivos, amorosos, sociais, né? No seu sentimento de qualidade de vida, de bem-estar. Então vai trazer uma série de sintomas que a gente vai falar daqui a pouquinho, cada um deles para vocês entenderem exatamente como reconhecer e como funciona a depressão. Mas, gente, só para vocês terem a dimensão da gravidade do que é a depressão hoje, a depressão já foi chamada, inclusive, como a doença do século. E hoje a ansiedade como uma doença do milênio. E muitas das vezes depressão e ansiedade vão andar juntas, uma mistura extremamente letal para a saúde mental de qualquer pessoa. Então vamos lá. No mundo, você tinha mais de 320 milhões de pessoas com depressão até antes da pandemia. Depois da pandemia, isso aumentou de 25% a 30% mundo afora. Então acredita-se hoje, nós não temos estatísticas tão atualizadas assim, mas acredita-se que hoje você tenha perto de 400 milhões de pessoas no mundo apresentando quadro depressivo. Observe bem, no Brasil esse número pode chegar a 20, 22 milhões de pessoas. E acredita-se também que após a pandemia esse número aumentou consideravelmente. Então nós temos um quadro muito extenso de pessoas pelo mundo com quadro depressivo. E que muitas vezes pode gerar, inclusive, quadros mais graves como o suicídio. Que hoje, o suicídio completo, aquele que leva ao óbito, onde a pessoa consegue tirar a própria vida, hoje a cada 40 segundos uma pessoa no mundo perde a vida por suicídio. A cada 40 segundos. É o tempo de eu falar aqui 3, 4 frases. Uma pessoa no mundo, em algum lugar no mundo, está tirando a própria vida. No Brasil, em média, a cada 45 minutos, uma pessoa tira a própria vida. Então, a depressão, em muitos casos, ela precede o suicídio. Por isso que a gente tem que estar tão atento à depressão, porque ela pode, inclusive, ser um fator de prevenção, quando bem tratada, quando bem percebida, né, quando bem conduzida, manejada, você pode inclusive evitar esses quadros mais graves de suicídio. A depressão é uma doença complexa, porque ela vai envolver, como eu falei, muitos processos mentais, neurológicos, bioquímicos, físicos, fisiológicos, e que inclusive vão estar relacionados com os neurotransmissores. Existem 3 neurotransmissores que a gente pode dizer que são essenciais nesse processo da depressão. A noradrenalina é um deles, que vai estar muito relacionada à reação ao estresse do sujeito, né? E, obviamente, relacionado também ao sistema de alerta, ao sistema simpático, né? Que de simpático não tem nada, que é esse sistema de alerta do sujeito, que bota o sujeito ali
a flor da pele. Então a noradrenalina tem muito a ver com isso, com a questão do estresse, com a questão das reações, com a questão da sensibilidade do sujeito a tudo que está acontecendo ao seu redor. Além da noradrenalina, a gente vai ter a serotonina. Também é um neurotransmissor, está muito relacionado à sensação de bem-estar, de paz, de amor, de tranquilidade. Então, a serotonina, ela vai inclusive estar muito relacionada ao sono, porque o sono, né, que é esse estado mesmo, né, onírico, que você chega, que você, né, fica ali, sai um pouquinho ali de órbita para poder relaxar, descansar o corpo, descansar a mente, refazer as células, desintoxicar, refazer processos físicos, fisiológicos, enfim, reabastecer as energias. E isso depende muito também da serotonina, desse neurotransmissor, né? E que vai também sofrer baixa no processo depressivo. E também, além da serotonina, nós temos a dopamina, que é chamado o neurotransmissor do bem-estar, do prazer, não é isso? A dopamina está muito ligada à sua atividade, à sua disposição. E quando você tem um processo depressivo, você tem uma baixa muito grande também de dopamina. Tá? E aí, gente, com essa alteração toda aí no funcionamento desses neurotransmissores, você tem produção de uma série de substâncias ruins para o seu corpo, a exemplo do cortisol, tá? Que vai ser aí um hormônio que vai influenciar muito também no bem-estar, vai ter uma baixa de bem-estar muito grande, o cortisol. Ele altera uma série de funções suas, físicas e mentais, para baixo, né? Para ruim. E aí, obviamente, que você vai ter, a partir disso, uma série de alterações no seu humor, na sua libido, no seu apetite, né? Na sua disposição, na sua energia, na sua motivação e na sua cognição. A depressão, ela é tão violenta para o ser humano que ela afeta a atenção, a concentração, a capacidade de percepção, a capacidade do bom uso intelectual, a capacidade de raciocínio. Então tem efeitos, inclusive, a nível cognitivo, as memórias, né? Então isso tudo, a depressão vai trazer efetivamente um impacto, né, em várias funcionalidades da sua mente, do seu cérebro e do seu corpo. Isso é a depressão. Mas vamos falar um pouquinho dos sintomas da depressão para que você consiga reconhecê-la também, certo? Então eu vou dar um panorama para vocês aqui dos principais sintomas da depressão assim que a gente voltar do intervalo, e você vai poder a partir daí se identificar ou não, ver se você se enquadra nesse quadro depressivo e, óbvio, buscar ajuda e tratamento para você sair dessa. A gente volta já já aqui no nosso Portal Educativo. Que o Unifeso sai na frente no ensino presencial, todo mundo já sabe. A novidade é que agora tem graduações na modalidade Educação à Distância, com nota máxima do MEC, chegando com polos em outras cidades, expandindo a qualidade de ensino. Venha viver o seu modo Unifeso. Garanta sua vaga em 2023 com bolsas de até 50% para o curso todo. Confira o edital e inscreva-se. vestibular.unifeso.edu.br. Chegando a Maricá, sua vida vai ficar bem mais colorida. E se o assunto for pintura, faça uma visita à loja Cores da Avenida. O maior e mais variado estoque. As melhores marcas como Souvenir, Hidronorte e muito mais. Faça a sua cor exclusiva com o sistema computadorizado Tintométrico. Antes de comprar suas tintas, acessórios e produtos para pinturas em geral, venha para a casa mais alegre e colorida. Cores da Avenida, Avenida Vereador Francisco Sabino da Costa, número 20, Centro, primeira entrada de Maricá, Rio de Janeiro. WhatsApp 21 99627 9125. 21 99627 9125.
Fala aí, seu Sidney. Quer mais cores para sua vida? Vem para Cores da Avenida. Eu, Sidney, espero por você. Cores da Avenida, eu indico. De volta aqui no nosso portal educativo, hoje falando sobre depressão. O que é, como ela aparece, quais são os sintomas, o que realmente causa a depressão. Então a gente está dando um panorama geral aqui para você, até para que você possa buscar ajuda e tratamento e sair dessa, né, gente? Bem, vamos falar então um pouquinho dos sintomas, conforme a gente disse no último bloco. Tem um quadro de sintomas principais que a gente vai identificar aqui para vocês, falar um pouquinho deles, para que você possa tentar diferenciar o que é depressão, o que é tristeza, se você realmente está passando por esse quadro e como procurar ajuda. Os principais sintomas da depressão é o sentimento de tristeza e pesar. Como eu falei, é uma tristeza persistente, profunda, se instancia na sua mente, te toma, né? E não sai de você. Aquela tristeza que caminha junto com você em tudo que você faz diariamente e não consegue te deixar produzir. E justamente por isso que a depressão acaba levando o sujeito a uma perda de interesse naquelas atividades que antes, para aquele sujeito, eram atividades de prazer, de lazer, que ele gostava de fazer, né? E aí a pessoa começa a perder o interesse por isso. Você chama a pessoa que está com um quadro depressivo, poxa, vamos fazer não sei o quê, vamos jogar um futebol, vamos bater um papo, vamos fazer um churrasco, vamos sair, vamos passear. E a pessoa recusa tudo, ela não quer, ela não vê mais graça naquilo, ela prefere ficar sozinha em casa, se isolar, né? E aí, óbvio, né, aquilo vai se acumulando, aquela tensão, aquela ansiedade, e aí gera logo uma alteração de sono na pessoa. Ou para mais, a pessoa fica tão deprimida que ela dorme, não quer interagir com o mundo, não quer interagir com as pessoas, é uma forma de fugir, inclusive. Ou a pessoa perde o sono, porque fica muito ansiosa, fica muito inquieta, né? A mente fica muito desgostosa e a pessoa não consegue dormir direito, não consegue completar os ciclos do sono. Isso vai trazer também um quadro de irritabilidade, porque a pessoa fica muito sensível, ela fica com o poder de suportar coisas muito baixo, então ela se irrita com qualquer coisa, ela não quer conviver com as pessoas, ela não quer ter contato com as pessoas, ela não quer ter contato com o mundo, então ela fica irritadiça, isso também é muito comum. A baixa de libido, porque a libido ela está muito relacionada a essa interação com o outro, ao desejo, né? A pulsão de vida. E a pessoa depressiva ela tem uma baixa de tudo isso, né? Ela deseja muito menos, ela não está se relacionando bem com as pessoas, com o mundo, né? O pulsional de morte dela está mais forte, então a libido vai lá embaixo, né? A desmotivação, porque a pessoa com depressão ela não tem aquela energia, aquela vontade de fazer as coisas, a vontade de empreender coisas, a vontade de desbravar coisas, então ela acaba tendo uma desmotivação muito grande. Até coisas que ela comumente tinha aquele desejo, aquela força de fazer, não tem mais. Isso vai provocar um isolamento, né? O isolamento é muito comum na depressão, a pessoa fica cada vez mais dentro de casa, daqui a pouco cada vez mais dentro do quarto, cada vez mais dentro do seu mundo interior. Então, relacionar-se para ela passa a ser um esforço, uma coisa desagradável, penosa, né? E isso é tão cansativo, gente, que o depressivo ele luta tanto contra ele mesmo, tanto contra o que ele sente, que isso gera um cansaço físico, um cansaço emocional, um cansaço social muito grande para o depressivo. E aí ele vai ter alterações de apetite, consequentemente alterações de peso para mais ou para menos. Ele pode apresentar quadros de compulsão, porque é uma forma dele descarregar a ansiedade dele, então ele faz alguma coisa ali muitas vezes, repetidamente. Ele pode apresentar quadros de obsessão, ficar fixado em alguma coisa, em alguém,
Tem pessoas depressivas que se apegam a uma pessoa, né, porque é a rede de suporte, é a pessoa que ela confia, é a pessoa que ela acha que ali é a salvação dela, né? É uma confiança, é uma pessoa que dá uma segurança a ela, né? Então é muito comum também ela ficar obsessiva, ou às vezes com um objeto, às vezes com um urso de pelúcia, às vezes com um animal, né? Hoje tem até terapias assistidas por animais, né? Aquele animal que é o acompanhante emocional e tudo mais. Isso hoje existe, né? E até de alguma forma ajuda muito nos tratamentos, né? E, claro, uma pessoa com todo esse quadro, o que vai acontecer com a mente dela? Vai se tornar uma mente pessimista. Ela deixa de acreditar nas coisas, nas pessoas, no mundo. Ela deixa de acreditar em tudo. Ela não... ela cria um sentimento de desesperança, de descrença absoluta nas coisas. Ela passa a ter um pessimismo, uma apatia. Ela não se liga em nada, nada sensibiliza mais ela vai se tornando ali uma rocha muito sensível para algumas coisas, mas absolutamente insensível para outras, né? E em alguns quadros, na crise depressiva, ela pode desenvolver uma labilidade emocional, aquele choro permanente, né? É uma pessoa que fica muito frágil diante de tudo, é quase se torna uma pessoa de vidro ali, sabe, de cristal, porque a depressão ela tira a proteção do sujeito, ela coloca o sujeito num estado de vulnerabilidade. E aí, claro, desesperança, impotência, a pessoa se sente impotente diante de tudo, né? Vão ter aquelas alterações cognitivas que eu falei, a lentidão, porque o sujeito depressivo ele cria uma lentidão. Como ele não tem disposição, como ele não tem motivação, como ele não tem energia, ele fica mais lento. Ele não consegue realizar as coisas de forma natural. Ele fica muito menos produtivo. Isso vai gerando uma angústia. Vai gerando uma angústia dentro dele. E aí, óbvio, a autoestima dele, plum, despenca. Vai lá no chão. Ele não consegue acreditar nele mesmo, ele não consegue gostar dele mesmo. Uma pessoa que tem um quadro desse, de tantos sentimentos ruins, de tanta baixa, de tanta desmotivação, de tanta tristeza, ele passa a não acreditar mais nele mesmo, ele passa a não gostar mais dele mesmo. E muitas vezes até um sentimento de desistência do mundo. Como eu falei, muitas das vezes a depressão ela precede quadros de suicídio. E além, obviamente, da autoestima baixa, ele passa a ter problemas com a autoimagem. Porque ele se olha, ele se vê de uma forma distorcida, uma forma ruim, deteriorada, feia, incapaz. Mas, gente, da onde vem isso? Da onde vem a depressão? Quais são as causas da depressão? O que causa a depressão? O que traz a depressão? Bem, a depressão ela pode ser, ela pode ter vários motivos, várias raízes, né? Questões traumáticas, problemas familiares, problemas no trabalho, problemas com drogas, álcool, né? Questões genéticas. A gente vê que muitas famílias, você tem várias gerações que apresentam a situação depressiva. Mas a historicidade do sujeito, né, aquilo que ele vivencia na sua vida é o fator mais determinante, né? A sua história, aquelas feridas históricas, as feridas traumáticas, elas são o que mais vão causar os quadros depressivos. Gente, é preciso reconhecer. O primeiro passo do depressivo não é buscar ajuda, não. Porque se ele for buscar ajuda não acreditando, não reconhecendo, não querendo ser ajudado, não querendo melhorar, não querendo se livrar disso, não conseguindo compreender a dinâmica disso, a chance de dar errado é muito grande. A chance dele largar no meio do caminho é muito grande. Então a primeira coisa num depressivo é ele reconhecer. É ele identificar que alguma coisa não está bem,
que não é só uma tristezazinha, que não é só um desânimozinho, tem alguma coisa maior. E aí sim, ele vai buscar os tratamentos. Porque quando você chega a apresentar um quadro depressivo, você não vai dar conta disso sozinho. Aquilo já se enraizou ali, já é um quadro patológico, psicopatológico. E aí é necessário você ter um suporte profissional, né? E aí a gente sempre fala do tratamento medicamentoso, com um psiquiatra, com um neurologista, com um clínico, com o seu médico de confiança. E o tratamento psicológico, né, com um psicólogo que você se identifique com ele, consiga ter uma relação transferencial boa, onde haja confiança, onde haja credibilidade, acreditação. Você precisa acreditar no trabalho que será desenvolvido. Né? Você precisa entender que as conversas num tratamento psicológico não são só conversas. Ali existem técnicas que são a todo momento, intervenções que são a todo momento realizadas para que você consiga fazer os insights, fazer as superações, achar os caminhos, né? Identificar os gatilhos para você conseguir sair disso. Mas além disso, gente, eu falo também com você que está ali, próximo a essa pessoa que está apresentando uma depressão, a rede de apoio. Rede de apoio é fundamental. O depressivo, muitas das vezes, ele precisa de alguém que vá com ele, que suporte, que seja o braço firme, que seja o ombro, uma pessoa que vai olhar para ele, né, sem julgamento, olhar para ele sem aquela ideia de desmerecer, isso é frescura, isso não está certo, sai disso, rapaz. Não, não é assim, não é simples assim. Depressão é grave. E ela precisa dessa rede de apoio também para efetivamente a pessoa conseguir sair. E a depressão, a melhor forma de você combater a depressão, além disso tudo que eu falei aqui, é viver. É você ter o apego à vida. Ter o apego à sua história, aquilo que você construiu. Aquilo que você é de verdade, a sua essência. Não o que você está vivendo, não essas couraças, essas carapaças. Não esses sintomas. Isso não é seu. Você não pode se reconhecer a partir disso. Você tem que se reconhecer por quem você é. Pelo que você constrói, pelo que você acredita. Pela sua força interna. Por aquilo que você é capaz. Por aquilo que você pensa de verdade. Não esses pensamentos ruins, destrutivos que passam pela sua cabeça. Mas quem você é. Olha para você. Para diante do seu espelho mental. Olha para você, se reconheça. E viva. Escolha viver. Porque viver é a melhor forma de você superar. Vivendo você acha os caminhos. Vivendo você desbrava as suas zonas mais dificultosas. Você adentra as suas florestas, você sai delas. Você sobrevive. Vivendo, você entende que cada dia é importante. Cada minuto da sua vida é importante. E que você não pode estar aqui de passagem. Você tem que estar aqui construindo. Você tem que estar aqui deixando um legado. Você é importante para as pessoas, para a sociedade. Você é importante para a história. Você é importante para você. Então viver é, sobretudo, o melhor remédio, o melhor tratamento, o melhor divã para superar a depressão. Então sorria, viva e supere a depressão. Gente, chegamos ao final do nosso portal educativo de hoje, falando sobre depressão. E vamos aqui fazer um convite a você para permanecer na nossa grade. Aqui, a TV Ondas Play, você assiste o que você quer assistir. Muito obrigado. Um abraço. Você viu na TV Ondas Play, portal educativo. Educação, sociedade, capacitação profissional, psicologia e neurociência. A apresentação, psicólogo e neurocientista Dr. Alan Christie.